1 Pedro, capítulo 3, nós vamos fazer a leitura do versículo 13 até o versículo 16. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Que o Senhor aplique no nosso coração essa porção da palavra dele. Meus irmãos, não é necessário um estudo mais aprofundado para a gente perceber logo de cara que os crentes para os quais Pedro está escrevendo aqui são crentes que estão passando pelo dilema do sofrimento. Mais especificamente, esses crentes estão atravessando o dilema da perseguição. Existe um certo debate entre os estudiosos sobre o grau dessa perseguição. Alguns vão dizer que essa perseguição é uma perseguição mais generalizada, que foi desencadeada quando Nero tocou fogo na cidade de Roma e colocou a culpa nos crentes, na igreja, causando uma revolta contra o povo de Deus. Outros vão dizer que essa perseguição é uma perseguição mais localizada, mais controlada, menos agressiva. Mas o que é consenso, independentemente do grau da perseguição, é que todos estão juntos em dizer que a igreja para a qual Pedro está escrevendo é uma igreja que está passando pelo sofrimento da perseguição. E toda perseguição, vocês sabem, ela pressiona o crente a tomar uma decisão. No meio da perseguição, por exemplo, o crente pode tomar a decisão de desistir, de abandonar a fé, de dizer tchau para a igreja, de voltar para o caminho largo e espaçoso do mundo, que é muito mais fácil de se viver. Por outro lado, o crente pode tomar uma decisão que é o extremo oposto dessa. No lugar de desistir, no meio da perseguição, o crente pode tomar a decisão de resistir, de continuar com Cristo, de continuar abraçando o Evangelho, de continuar levando as consequências da fé até onde ele pode aguentar, ou até onde o seu Senhor assim o chamar para a glória. Meus irmãos, quando Pedro escreveu essas palavras que nós acabamos de ler, ele estava encorajando os crentes para essa segunda opção. Ele estava encorajando a igreja para que aquela igreja tomasse a decisão de resistir pela fé diante de todo o sofrimento que ela estava enfrentando. O alvo dele aqui é justamente animar esses crentes a viverem e pertencerem a Deus, mesmo morando temporariamente em um mundo que jaz no maligno, em um mundo que é diabólico. Então, enquanto os crentes estavam se perguntando como é que eles conseguiriam aguentar todas aquelas pancadas que estavam sofrendo, Pedro vai escrever essas palavras, a fim de animar aqueles corações e encorajar eles a perseverarem e resistirem diante do sistema diabólico, trevoso e maldoso desse mundo. E aqui no nosso texto nós vamos observar o apóstolo Pedro descrevendo para nós de que forma a gente pode resistir. De que forma a igreja pode resistir aos ataques maldosos, aos ataques diabólicos que ela sofre nesse mundo. Do versículo 13 até o versículo 14, o apóstolo Pedro começa as suas orientações para nós, mostrando que a melhor maneira que a gente tem de resistir a esse mundo mau, a esse sistema diabólico que nós vemos lá fora, é uma igreja que resiste com bondade. Com bondade. Ele começa as suas palavras falando justamente sobre a importância dos crentes viverem a bondade, praticarem a bondade. Se forem zelosos na prática do bem, é o que diz o texto. O grande contraste aqui desse versículo no contexto, o grande contraste que Pedro está desenhando aqui diante de nós, é justamente a importância de nós fazermos o bem em um mundo que é mau. Não é fazer o bem em um mundo angelical, onde as coisas são perfeitas, onde as coisas são boas, onde nós sempre somos aplaudidos, encorajados pelos outros, não. É justamente nós fazemos o bem no mundo que é diabólico, no mundo que é contrário para nós, no mundo que é o nosso antônimo, no mundo que é o nosso extremo oposto. Fazer o bem no mundo mau. É assim que Pedro está convidando os crentes a se colocarem, como o pastor Moisés orou, contra a correnteza,
a se colocarem na contramão desse mundo, a fazerem aquilo que a maioria não está fazendo. É os crentes que estão fazendo o bem no mundo que normalizou o mal, no mundo que normalizou o aborto, no mundo que normalizou o divórcio, no mundo que normalizou a homoafetividade, no mundo que normalizou a obscenidade, no mundo que normalizou a sonegação e o pecado nas suas diversas manifestações. É aí onde os crentes fazem a diferença, sendo zelosos na prática do bem. Então é nesse contexto, irmãos, que nós somos desafiados a vivermos a bondade, mas não só a bondade. Pedro está nos desafiando a vivermos aqui um tipo de bondade que é apaixonada. Ele não fala apenas dos crentes praticarem o bem, ele fala sobre os crentes serem zelosos na prática do bem. Ele está descrevendo justamente o nível de bondade, o compromisso íntimo, o compromisso forte que nós devemos ter em fazer o bem nesse mundo. Ser zeloso na prática do bem. A palavra zelo que Pedro usa aqui é a mesma palavra usada para zelotes. Zelotes é um partido político da época de Jesus, formado por pessoas radicais, fanáticas, com o objetivo tão somente de destruir o Império Romano que oprimia o povo de Israel. Esses eram zelotes. Eram caras, na sua maioria, que estavam dispostos a matar, a se rebelar, ou a morrer, ou a roubar, tudo isso para destruir o Império Romano. Era o que os zelotes faziam. Sabe um terrorista do Hamas, só que ao contrário? Isso é um zelote. É alguém que faz de tudo, não para destruir Israel, mas que está disposto a fazer de tudo para defender Israel. Quando Pedro usa essa palavra aqui, zelotes, numa tradução livre, na prática do bem, ele não está dizendo que nós devemos fazer o mesmo mal que os zelotes faziam, que nós temos carta branca para fazer o que quisermos. Não, o que Pedro está dizendo aqui é que a mesma energia que os zelotes tinham para fazer o mal, os crentes devem ter para fazer o bem. Se trata de fazer o bem, não de uma maneira desleixada, não de uma maneira superficial, não de uma maneira pontual e ocasional, mas de uma forma apaixonada, de uma forma, ansiosa, de uma forma comprometida. É o crente que está intimamente comprometido em fazer o bem. É o crente que está usando todas as suas forças para fazer o bem nesse mundo. Fazer o bem nesse mundo. A todas as pessoas e em todos os lugares. Então, como é que o cristão lida com o mundo mal? Com essa bondade apaixonada que caracteriza a nossa caminhada. O crente não lida com a maldade desse mundo, se camuflando dessa maldade, Eu vou me parecer um pouquinho com o mundo, porque aí eu vou conseguir me autopreservar e não vou sofrer tanto e vou continuar crente. Eu só me camuflar um pouquinho do mal e não me distanciar tanto do mundo e não viver tão diferente do mundo. Não, Pedro não diz isso. Pedro diz que aqueles crentes deveriam se esforçar o máximo possível, com todas as energias, na prática do bem. Porque é assim que a igreja resiste à maldade do mundo, irmãos. A igreja resiste à maldade do mundo com bondade. Nós não podemos deixar que a maldade desse mundo, ela esfrie o nosso coração. Nós não podemos permitir que a maldade desse mundo caleje a nossa alma ao ponto de nos tornarmos não só indiferentes ao mundo ao nosso redor, mas talvez até lenientes ao mundo ao nosso redor. Nós não podemos. Nós precisamos, de fato, entrar na contramão do mundo e vencer o mal com o bem. É a coisa mais simples e heróica que a igreja faz para resistir nesse mundo, é fazer o bem. Isso é simples, mas é heróico. No mundo mal, isso é extraordinário. É o que a igreja faz. Comprar e pagar, combinar e chegar, ter filhos e educar, casar e perseverar. É coisa simples, mas é coisa heróica diante do cenário maldoso que temos ao nosso redor. É isso que nós fazemos para resistir à maldade desse mundo. Bondade. Façam o bem com todo esforço. Pedro prossegue as suas palavras aqui no texto, dizendo que essa bondade é uma bondade até mesmo preventiva. Preventiva. Porque às vezes essa bondade que a gente vive no nosso dia a dia, ela evita retaliações. Ele diz no verso 13 por completo: ora, quem há de maltratar vocês, se vocês forem zelosos na prática do bem? É uma regra comum que a gente vive. Via de regra, ninguém faz mal a quem faz o bem. Via de regra, por experiência, ninguém machuca quem só ajuda. Pelo contrário, aquelas pessoas que vivem fazendo o bem têm a tendência também de viverem uma vida boa, melhor, entre aspas, do que quem vive fazendo mal, quem vive procurando briga e por aí vai. É tanto que quando acontece uma tragédia com uma pessoa muito boa, como a gente conhecia, o fulano tal era uma pessoa muito boa. Quando acontece uma tragédia, o que a gente escuta daquela pessoa? Ou das outras pessoas?
Fulano de tal era tão bom, fizeram isso com ele. Fulano de tal não fazia mal a uma formiga e fizeram essa maldade com ele. Por quê? Porque nós esperamos que o mundo funcione assim. Geralmente pessoas boas vivem de boa. É tanto que o governo, como Paulo vai dizer lá em Romanos, ele foi instituído por Deus para isso. Para quê? Para punir o mal, sim, mas para recompensar, proteger e aprovar aqueles que fazem o bem. E se você for para o outro extremo do governo e você for lá para o mundo do crime, da criminalidade, você vai ver um princípio parecido. Em algumas facções, a única forma do cara sair da facção, sabe como é? Na linguagem deles, né? Ele virar crente. Ele virar crente. Olha, se a pessoa virar crente, ninguém vai fazer o mal para ele, por quê? Porque eles entendem que agora aquela pessoa saiu da facção, mas é uma pessoa de bem, portanto ela está protegida, né? É nessa lógica que Pedro ele está argumentando aqui, irmãos. Via de regra, uma vida bondosa, ela resulta numa vida segura, porque é uma pessoa que não dá brecha para os seus inimigos. É por isso que Pedro pergunta, quem é que vai fazer o mal para vocês? Se vocês viverem uma vida boa, fazendo bem. Mas é claro, irmãos, que isso não é uma regra absoluta, não é. Porque outras vezes, como Pedro vai prosseguindo dizendo no versículo 14, a bondade ela não evita a retaliação. Outras vezes, pelo contrário, a bondade ela atrai perseguição. É o que ele diz no verso 14, mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Numa primeira leitura, parece que as palavras de Pedro elas estão entrando em conflito. Isso soa como uma contradição. Porque no versículo 13 ele diz o quê? Pessoas boas são pessoas protegidas. Aí no verso 14 ele diz, pessoas boas são pessoas perseguidas. E a gente fica confuso, o que Pedro quer dizer? É o verso 13 ou o verso 14? Como é o negócio? Mas isso aqui, meus irmãos, não é uma contradição. A gente não tem que escolher entre uma coisa e outra, porque as duas coisas são verdade. Pedro não está aqui trazendo uma contradição, ele está mostrando para nós a exceção. Normalmente, pessoas boas vivem uma vida boa, normalmente. Mas a gente não vive no mundo normal. A gente não vive no mundo onde as coisas funcionam como deveriam funcionar. A gente vive num mundo afetado pelo pecado. A gente vive num mundo que é anormal. É por isso que os justos sofrem, porque esse mundo jaz no maligno. Esse mundo odeia Cristo, odeia a luz. Esse mundo não vai também admitir que os seguidores de Cristo tenham paz. É por isso que se posicionar ao lado de Cristo é se tornar um alvo do mundo. É o que Pedro está destacando aqui. Então, é como se de antemão, aqui no versículo 14, Pedro ele evitasse qualquer tipo de má interpretação, né? Ele sabe que algumas pessoas podem pegar o versículo 13 e começar a criar aquelas ideias malucas que a teologia da prosperidade cria. Que se você faz o bem, que se você é crente, você vai ter uma vida boa, se você faz uma oferta, se você tem fé, você vai ficar blindado ali das maldades do mundo. Pedro não diz isso. Pedro diz, não, às vezes nós vamos ser perseguidos por causa da justiça, porque isso tem acontecido desde o início. Fizeram isso com os profetas, açoitando eles, humilhando eles, cuspindo neles, jogando em buracos, em cisternas, em poços, cerrando eles ao meio. Fizeram isso com Cristo. A encarnação da bondade, a bondade encarnou-se. Ele não só fazia o bem, ele era o bem. Mataram ele, fizeram mal. Fizeram isso com o público de Pedro. Crentes para os quais Pedro está escrevendo que estavam sendo boicotados, aprisionados, que estavam sendo caluniados, que estavam sendo confiscados nos seus bens, tudo isso por causa da fé que eles tinham em Cristo. Mas o mais interessante é que Pedro não diz que isso é uma tragédia. Pedro diz que isso é uma bênção. Se isso acontecer com vocês, diz Pedro, vocês serão bem-aventurados. Não é uma tragédia, é uma bênção. Vocês estão sendo beneficiados com Deus. Sabe, é isso que ele diz para animar o coração daqueles crentes. Na visão de Pedro, a bênção de Deus não é apenas uma concessão material, um carro, uma casa, um emprego. A bênção de Deus não é só uma situação boa, não é só uma ascensão de vida, não é só uma realização dos nossos sonhos. Não, a bênção de Deus também pode ser uma situação de luta por causa de Jesus Cristo. Pode ser uma angústia e uma situação desconfortável que nós passamos por causa da nossa fé no Evangelho. Vocês serão bem-aventurados se vocês sofrerem por causa de Jesus Cristo. Bem-aventurados. Isso mostra para nós, meus irmãos, que a igreja precisa resistir ao mundo com essa visão. Com essa visão. Nós resistimos ao mundo, aos sofrimentos desse mundo com alegria, sabendo que nós somos bem-aventurados. Então, quando você é perseguido lá na sua família, o pessoal começa a jogar o seu passado na sua cara, desdenhando da sua fé.
Quando você é perseguido lá no seu local de trabalho porque você não tem um jeitinho brasileiro na sua vida profissional, ou porque você é honesto. Quando você é perseguido lá na sua escola, na sua universidade, taxado como retrógrado, como quadrado, como ultrapassado, como... Lembre disso, você está sendo bem-aventurado. Você está sendo abençoado por Deus. Não é porque nós somos masoquistas, porque nós amamos a dor e gostamos de chorar, não é isso. Mas é porque sabemos que aqueles golpes não são contra nós, são contra o nosso mestre. Nós estamos só de tabela recebendo uma parte desses golpes que ele já suportou. E esses sofrimentos, essas dores que a gente passa nesse mundo, essas perseguições, comprovam tão somente o fato de que nós estamos com Cristo. E essa é a nossa alegria. Essa é a nossa bem-aventurança, é sofrer pela causa do nosso mestre, é saber que os nossos pés estão ali, nas pegadas do nosso mestre. Nas pegadas de Jesus. E também porque nós sabemos, irmãos, que a dor que nós passamos nesse mundo por causa de Jesus Cristo, não é a dor por causa dos nossos erros, mas é a dor que nós passamos por causa de Cristo. Essa dor é para nós um privilégio. Um privilégio. Não é uma maldição, não é um desleixo de Deus, é um privilégio. É algo que foi planejado por Deus. Geralmente a gente pensa assim, né? Geralmente a gente pensa, olha, essa conquista minha aqui foi planejada por Deus, mas sabe que o nosso sofrimento também é planejado por Deus? Sofrer é um privilégio que Deus planeja para a vida de cada crente. É por isso que Paulo vai dizer em Filipenses 1:29 o quê? Vocês receberam um privilégio, não só de crer no Senhor Jesus Cristo, mas também de sofrer por Ele, de sofrer. Essa é a ótica que Paulo tem do sofrimento, sabe? Na ótica de Paulo, os crentes que são privilegiados nesse mundo, não são aqueles que têm liberdade para viverem a fé, mas são aqueles que são perseguidos por causa da fé. Eu não estou dizendo que a nossa liberdade aqui no Brasil não é boa. É bom a gente poder cantar, pregar, anunciar o Evangelho livremente, coisa boa, privilégio. Mas na linguagem de Paulo, em Filipenses 1:29, sabe qual é o privilégio ainda maior? Sofrer por Cristo. Filipenses 1:29 diz que, em um certo sentido, os crentes lá na Coreia do Norte, na China, são mais privilegiados do que nós. Por quê? Porque eles não apenas acreditam em Cristo, eles sofrem por Cristo. Eles sofrem de maneira grave. É entendendo essas verdades, meus irmãos, que nós podemos resistir a esse mundo com alegria. Como Jesus descreveu no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, se vocês são perseguidos por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Bem-aventurados serão vocês quando mentindo disserem todo mal contra vocês por minha causa, regozijai-vos e exultai-vos, porque grande é o galardão de vocês no reino do céu, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. É assim que nós podemos resistir à maldade desse mundo, ao sistema diabólico e maldoso desse mundo, é resistir com bondade, é resistir com alegria. Mas além disso, nós precisamos resistir a esse sistema também com coragem. A coragem é necessária. A coragem na vida cristã, ela é inegociável. No verso 14, o finalzinho do verso 14, Pedro diz isso: não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Quando a gente assiste aqueles filmes de guerra, ou documentários, Primeira, Segunda Grande Guerra Mundial, uma das coisas que nós vemos é que o sentimento mais requisitado, solicitado e demandado dos soldados que estão na guerra, é esse sentimento que nós chamamos de coragem. Porque quando as balas começam a voar, quando as bombas começam a estourar, o que vai definir se aquele soldado vai embora ou vai ficar é esse sentimento, o sentimento de coragem, o sentimento de estar ali. Irmãos, como igreja nós estamos passando por uma guerra espiritual. Nós estamos atravessando uma guerra que acontece no mundo espiritual, onde temos inúmeros principados e potestades e criaturas espirituais que estão combatendo contra nós. Uma guerra onde os ataques acontecem de diferentes formas, uma guerra onde os ataques acontecem em todas as horas, uma guerra onde os ataques acontecem também por dentro e por fora. E a única forma de, como igreja, ficarmos de pé diante desse cenário é com coragem. É por isso que Pedro diz: não tenham medo. Porque Pedro sabe que o maior perigo nessas horas de perseguição, de opressão, de ataques no mundo, é o crente ficar paralisado pelo medo, é o crente ficar recuado por causa do seu medo, ou na pior das hipóteses, é o crente desviar da fé por causa do seu medo, por causa do medo das consequências. É por isso que ele diz: não sejam assassinados pelo medo, não fiquem aterrorizados. Porque Pedro sabe, meus irmãos, que o perigo do medo é real. Nós sempre estamos correndo o risco de sucumbir na fé, não é nem tanto por causa do comodismo ou por causa do dinheiro, mas por causa do medo. O medo é uma tentação que a gente às vezes subestima. É uma tentação silenciosa, é uma tentação invisível,
mas é uma tentação perigosa. É uma tentação que pode acabar destruindo a nossa vida espiritual, o medo. O medo de sermos cancelados na internet, o medo de sermos isolados das oportunidades da vida, o medo de sermos ridicularizados na rua, é uma tentação. Pedro está falando sobre ela aqui porque Pedro tem experiência com ela. Lembrem disso, Pedro já caiu diante dessa tentação várias vezes. Quando Pedro estava andando sobre as águas, ele começou a afundar. Por quê? Medo. Quando Pedro estava acompanhando o julgamento de Jesus de longe, ele negou Jesus Cristo 3 vezes. Por quê? Uma coisa chamada medo. Uma pequena palavra com grandes consequências. Ele teve medo e negou Jesus. E agora, com a voz da sua experiência, ele está orientando os crentes a fazer isso. Não deixe o medo ditar a sua vida cristã. Não deixe. Sabia que há muitos crentes que estão fazendo metade do que eles poderiam fazer por causa do medo? Metade do que poderiam fazer. Mas o medo não deixa. O que é que os outros vão pensar se eu fizer isso? Se eu colocar isso aqui nas minhas redes sociais, o que eles vão pensar de mim? Não dá certo. Se eu levar um folheto e entregar para aquela pessoa, ou no meu local de trabalho, ou na minha escola, o que eles vão pensar? Como é que ele vai reagir? Sabe, se eu disser isso lá na minha casa, é o medo que vai paralisando a gente por dentro, de forma silenciosa, de forma invisível, mas de repente você tem deixado cada vez mais as oportunidades passar por causa dessa pequena palavra chamada medo. Medo. É por isso que Pedro está nos chamando a lutar contra isso, irmãos. Lutar contra toda a omissão que o medo traz para o nosso coração e fazer isso com coragem. E eu sei que não é uma luta fácil, não é uma luta simples, não é, nunca é. Mas para nos ajudar, Pedro mostra no versículo 15, qual é o segredo de ter coragem. O segredo da coragem. Pelo contrário, olha só, no mesmo pensamento, né? Versículo 15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Essas palavras são estranhas para uma primeira leitura do texto. Porque nós estamos acostumados a ler na Bíblia sobre Jesus santificando os crentes. A gente entende isso com clareza. A gente entende isso aqui, ó, santifica eles na tua verdade. É o padrão, Jesus santificando os crentes. Mas Pedro inverte o quadro aqui. Ele fala sobre os crentes estarem santificando Jesus. O que ele quer dizer com isso? Com isso, meus irmãos, Pedro não está dizendo que nós podemos de alguma forma aumentar a santidade de Jesus, ou aumentar a autoridade de Jesus, ou fazer com que Jesus seja maior por causa de um esforço nosso. Não é isso, não se trata de aumentar a grandeza de Jesus, a autoridade de Jesus, mas se trata de aumentar o nosso amor pela santidade de Jesus. Se trata de aumentar a nossa submissão à autoridade de Jesus. Santificar Jesus Cristo no nosso coração significa isso. Nas palavras de Jesus, na oração do Pai Nosso, é a gente dizer: santificado seja o teu nome. É fazer com que a autoridade de Cristo, a soberania de Cristo, ela venha a escalonar cada centímetro da nossa vida, de modo que Ele seja o dono, não de algumas áreas que nos são confortáveis de viver para Ele, mas do todo da nossa vida, do todo. Profissão, trabalho, amizades, diversão, lazer, sonhos, energias, dons, dinheiro, tempo, tudo. Fazer com que Cristo seja o Senhor da inteireza da nossa vida. E o que é que isso tem a ver com medo? É porque, meus irmãos, enxergar essa grandeza de Jesus é a única forma da gente entender a forma certa de atravessar a perseguição. Quando a gente enxerga a grandeza de Jesus na nossa vida, nós percebemos que aquela situação difícil na hora da perseguição, ela não está nas mãos do mundo, ela não está nas mãos do diabo, ela não está nas mãos desse sistema opressor, maligno, que o diabo levanta contra o povo de Deus, não está, ela está nas mãos de Cristo, porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele é o nosso dono, porque Ele controla a nossa vida nos mínimos detalhes. Então acreditar nisso de coração é o segredo da coragem. Por trás de todo crente corajoso, existe um coração temeroso a Deus. Por que ele não se importa com o que os homens vão pensar? É porque ele só se importa com Deus. É porque o maior medo que ele tem no coração dele não é a crítica das pessoas, mas é o medo da reprovação de Deus. É daí de onde vem a sua coragem. Mas o contrário disso também é verdade. Quando o temor a Deus, ele desaparece do nosso coração, a covardia prevalece. Covardia é essa que prejudica não só a vida cristã de muitos, mas covardia é essa que nas últimas consequências pode levar pessoas ao inferno.
como está em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, onde está escrito que os covardes, eles estarão no lago de fogo. Os covardes. É por isso que repetidas vezes Jesus disse nos evangelhos o quê? Aquele que me negar diante dos homens, eu vou negá-lo diante do Pai. Porque essa é a realidade, irmãos. A coragem, ela é indispensável para a vida cristã. Indispensável. E olha, a coragem não é necessária apenas no primeiro dia da nossa fé. No momento que a gente levanta a mão e vem aqui na frente e recebe a oração, é preciso coragem nesse dia. Mas sabe, você precisa de coragem não só no primeiro dia, todos os dias da sua vida. Todos os dias da nossa vida cristã, tudo que podemos fazer pela causa de Cristo, fazemos através da coragem. Da coragem. É a coragem não só de publicar a nossa fé aqui na frente, mas a coragem de manter a fé, de divulgar a fé, de se posicionar na fé, de cumprir os deveres da fé e resistir na fé. É por isso que a igreja resiste com coragem. Uma atitude necessária. Mas prosseguindo o texto, irmãos, a igreja também resiste aos ataques desse mundo com o evangelismo. Evangelismo. É outro assunto que Pedro aborda aqui. Um evangelismo que na hora da perseguição, ele não é apenas esperado, mas é solicitado. Versículo 15, a parte B, finalzinho do versículo. Estando sempre preparados para responder todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Essa é a forma de Pedro dizer que a perseguição, ela não é um empecilho para a evangelização. Na verdade, isso é muito claro na leitura do livro de Atos, você sempre vai ver na história do povo de Deus, da igreja primitiva, que a perseguição, na verdade, ela costuma alavancar a evangelização, espalhar a evangelização por diferentes lugares. Isso porque toda perseguição, ela sempre carrega consigo oportunidades de evangelização. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, irmãos, mas sabe, toda perseguição que acontece contra nós, ela acontece através da atenção. Da atenção. Tem muita gente na internet que já entendeu isso. Às vezes você encontra uma pessoa na internet que ela diz uma coisa bem polêmica, uma coisa que causa revolta em todo mundo. O cara diz uma coisa, sabe, terrível. E aí chove de gente lá criticando, desabafando, sabe, desejando o pior para aquela pessoa. Mas é o que aquela pessoa quer. Ela quis polemizar para atrair a atenção das pessoas, a perseguição das pessoas, a atenção delas, os cliques, os likes, os views, e aí ele transforma isso em dinheiro. Porque a perseguição sempre acontece por meio da atenção. Mas muito antes dos gurus da internet saberem disso, hoje Pedro já falava sobre isso. Ele está dizendo aqui que a perseguição vai ser uma oportunidade única de você ter a atenção das pessoas. De você ter pessoas perguntando para você o que você está fazendo, por que você está sofrendo isso. Porque na linguagem de Pedro aqui, um crente perseguido é um crente que está sendo ouvido. É por isso que nós, como crentes, mesmo na hora da perseguição, devemos usar ela como um trampolim, como uma oportunidade para a evangelização. Seja uma evangelização formal, onde um crente dá testemunho num tribunal, como está acontecendo muito provavelmente nesse exato momento nos países árabes, crentes em tribunais dando testemunho da sua fé, ou uma perseguição informal, onde você testemunha para alguém numa esquina, numa calçada, numa praça, numa reunião no trabalho, mas o fato é que nós precisamos testemunhar. Jesus fez isso, né? Jesus não evangelizava só quando havia uma multidão aplaudindo ele, animada com ele. Ele evangelizava quando tinha isso. Mas quando tinha uma multidão, um sinédrio diante dele, rangendo os dentes contra ele, ele evangelizava da mesma forma. É seguindo essa postura, imitando essa postura, que nós vamos conseguir aproveitar cada oportunidade, confortável ou não, de falar de Jesus Cristo para as pessoas. De defender a nossa fé, de dar testemunho da razão da nossa esperança. Então é como a gente responde à perseguição do mundo. Não é com murmuração contra Deus, não é com retaliação contra as pessoas, mas é com evangelização. Evangelização. Mas, irmãos, para isso nós precisamos estar preparados. É o nosso tema, né? Uma igreja preparada para resistir. Pedro fala sobre esse preparo, o preparo para o evangelismo. Ele diz no versículo 15, preparados para responder sobre a razão da esperança que vocês têm. Basicamente significa explicar a fé, defender a fé. Essa é uma tarefa que Deus espera de cada crente. Pedro não está aqui escrevendo para pastores, Pedro não está escrevendo para apóstolos, para seminaristas, para teólogos, para apologetas, não. Ele está escrevendo isso aqui para cada cristão. Ele está escrevendo isso aqui para crentes que são mais estudados e escrevendo também para crentes que são mais iletrados. Havia gente que nem sabia ler e que ouviria essa leitura aqui da carta de Pedro, a carta original, através da leitura de outra pessoa.
Mas essa pessoa também seria desafiada nisso, a defender a fé que ela tinha. Porque uma hora ou outra, eles perguntam: por que você faz isso? Por que você todo final de semana você está lá? Por que você conduz sua família desse jeito? Por que você trata seu marido assim, sua esposa desse jeito? Por que você reage dessa forma diante desses problemas? Como é que você aguenta isso? Como é que você consegue perdoar isso? Por que você não fala palavrão? Por que você tem essas prioridades? Por que você usa o seu dinheiro dessa forma aqui? Eles perguntam sobre a razão da nossa esperança, eles perguntam sobre o que nós acreditamos, eles perguntam sobre o que nós vivemos. E é por isso que Pedro diz que nós devemos estar preparados. Irmãos, Pedro não está aqui tratando sobre um preparo complexo e técnico da nossa fé. Ele não está demandando de nós um preparo onde explicamos argumentos filosóficos, razões apologéticas, situações históricas, mistérios escatológicos ou ideias abstratas. Nada disso. Isso tem o seu lugar, isso tem a sua importância na esfera pública do debate da fé cristã. Mas o que Pedro realmente quer dizer com defender a razão da nossa esperança é simplesmente explicar Jesus, explicar o que Jesus fez por você, explicar o que Jesus faz por você, explicar o que Jesus ainda vai fazer por você, é explicar a esperança que você tem em Cristo, explicar a sua fé, explicar a sua esperança, que Pedro destacou aqui no capítulo 1, Jesus, a ressurreição dele, a nossa ressurreição em Cristo, o que ele fez por nós, essa é a nossa esperança, é isso que a gente tem que explicar para o mundo. Lembra da história daquele cego de nascença? Em João capítulo 9, ele foi curado por Jesus. Os fariseus ficaram irritados porque aquilo aconteceu no sábado. Então começaram a investigar a situação. Trouxeram ele lá e perguntaram a ele, depois mandaram ele de volta, perguntaram para os pais como é que isso aconteceu. Olha, pergunto para ele porque o menino tem idade para responder por si mesmo. E perguntaram novamente lá, pela segunda vez o texto vai dizer, no capítulo 9, versículo 20 em diante, até o versículo 25, pela segunda vez perguntaram para ele: esse Jesus que fez isso com você, quem ele é? Ele é pecador ou não é? Aí no versículo 25, aquele homem, com poucas horas de fé, ele trouxe aquela resposta: se Jesus é pecador ou não é, eu não sei. Ele não conhecia direito Jesus, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Isso é dar razão da nossa esperança, irmãos. Eu era assim, agora eu não sou mais. Eu era viciado nisso aqui, agora eu não sou mais. O mundo estava me prendendo nessa parte aqui da minha vida, agora ele não me prende mais, Jesus me libertou. A minha família estava ali, ladeira abaixo na destruição, agora não está mais. A minha vida profissional era desse jeito, agora não é mais. Eu falava desse jeito, agora não falo mais. Eu esperava um futuro eterno desse jeito, agora não espero mais. É dar a razão da nossa esperança e explicar a nossa motivação em amar Jesus e se entregar a Jesus. Porque é a apologética mais urgente, simples e necessária e transformadora que podemos apresentar diante desse mundo é dizermos quem Jesus é em nós e por nós. É explicar o Evangelho puro e simples para as pessoas. É quando nós compartilhamos os nossos motivos de amar Jesus e ao mesmo tempo convidamos as pessoas para amarem Jesus. Como Pedro diz aqui, isso requer preparo, né? É uma arte que a gente precisa aperfeiçoar. O cego lá, depois ele foi conhecer Jesus como homem, como profeta, como filho de Deus. Jesus conversou com ele, discipulou ele. E nós também, a gente precisa se preparar para defender nossa fé. A gente precisa amadurecer a nossa fé, aperfeiçoar cada vez mais a nossa fé, para que nós venhamos a defender com a inteireza cada vez maior. Não é uma coisa automática. Pedro diz, preparados, é conhecer para defender. Daí a importância, gente, da gente investir na vida espiritual. Numa escola bíblica dominical, num culto de doutrina, num culto como esse, na leitura de um bom livro, numa vida devocional séria, constante, numa vida de oração, de jejum que nos prepare espiritualmente para esse mundo mau, é fazer isso. Preparados para dar a razão da nossa esperança. É preparados ao ponto da nossa visão do Evangelho estar cada vez mais clara e que nós possamos compartilhar essa visão com as pessoas. Sobre o Jesus que veio para esse mundo mau, sobre o Jesus que viveu perfeitamente em nosso lugar, sobre o Jesus que morreu substitutivamente na cruz, sobre o Jesus que ressuscitou ao terceiro dia sobre os nossos pecados, sobre o Jesus que ascendeu até a destra de Deus para governar o mundo, interceder pelo seu povo, e sobre o Jesus que um dia também vai voltar para buscar a sua igreja. É estarmos preparados com essa mensagem na ponta da nossa língua para que possamos compartilhar a razão da nossa esperança. A razão da nossa esperança. É assim que nós não só resistimos, mas também contra-atacamos esse mundo através do Evangelho.
Mas, irmãos, em último lugar, nós não precisamos apenas responder com a coisa certa, mas como Pedro termina dizendo no versículo 16, nós precisamos também reagir da maneira certa. É uma igreja que resiste o mundo com temperança. Essa temperança se manifesta de várias maneiras. No verso 16, no início ele diz isso: mas façam isso com mansidão e temor, e com boa consciência. O que é que está dizendo aqui? É a postura do cristão. Em relação aos outros, o crente vive com mansidão, ele é manso. Irmãos, lembrem disso, Pedro está falando sobre o quê? Perseguição, evangelismo, mansidão. Pedro sabe, gente, que o nosso potencial de estragar o evangelismo, por causa da nossa falta de mansidão, é enorme. Sabe, o nosso potencial de extrapolar os limites, de perder a cabeça por causa da nossa falta de mansidão é grande. Em época de política, a gente vê isso na internet, né? O crente, o fenômeno incrível do crente que xinga, mas evangeliza. Aí o crente fica lá, xingando e dizendo o pior com aquela pessoa, e no final bota em nome de Jesus. Um dia você ainda vai se converter. Ora, disse o pior com um cara, amaldiçoou até a 5ª geração, mas aí bota em nome de Jesus. Não dá. Pedro diz, olha, na hora da perseguição eu sei que é difícil, tudo está difícil, é ataque contra você, mas em relação aos outros, vivam com mansidão. Mansidão. Não apenas responder com a coisa certa, com a mensagem certa, mas também da maneira certa. Em relação a Deus, o crente vive o temor, né? A consciência profunda da grandeza de Deus, o que vai fazer a gente não recuar da missão, o que vai fazer a gente não diluir a nossa mensagem, o que vai fazer a gente permanecer fiel, é o temor a Deus. E em relação a si mesmo, Pedro vai dizer que o crente vive com boa consciência. Irmãos, toda a nossa ousadia depende disso aqui. Toda a nossa coragem depende dessa boa consciência que temos no nosso coração. É a integridade que resulta na liberdade. É uma pessoa que não está preocupada com os ataques dos outros, porque ela sabe quem ela é. Como o ditado diz, quem não deve, não teme. É quase o que Pedro diz no texto aqui, verso 13, quem não deve, quem faz o bem. Verso 14, quem não teme. Verso 16, quem tem boa consciência. É o que ele está dizendo aqui, é essa boa consciência que nos sustenta de pé diante dos ataques desse mundo. E essa temperança, como ele vai terminar dizendo no verso 16, é uma temperança sabotadora. Ele termina dizendo isso, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Os cristãos primitivos sofriam com várias acusações. Vocês são ateus, diziam os romanos, porque vocês só acreditam num Deus. A gente tem um Deus para tudo, para a serra, para o mar, para a chuva, para o sol. A gente tem um Deus para tudo, vocês só têm um. No mundo politeísta, quem só tem um Deus não tem nenhum, né? Então, os crentes eram tidos como ateus. Eram canibais, eram acusados de serem canibais, porque se reuniam para comer o corpo de Cristo, beber o sangue de Cristo. Praticavam incesto. O ímpio via o crente chamando a esposa de irmã. Rapaz, esse cara casou com a irmã dele, e vice-versa. Eram acusados de rebeldia, de não seguirem as tradições, mas Pedro diz aqui, que mais cedo ou mais tarde, esses ataques infundados aqui, eles seriam afundados. Como a gente costuma dizer, essas mentiras aqui, elas têm pernas curtas. Um dia esses inimigos vão ser derrotados, vão ser envergonhados. Mas, irmãos, abrindo um parêntese, é importante a gente afirmar que aqui, Pedro não está nos ensinando uma visão triunfalista da vida cristã, onde nós procuramos a humilhação dos outros, onde nós procuramos humilhar nossos inimigos. Não é isso. Muita gente do mercado gospel está fazendo música em cima disso aqui. Músicas que incentivam o crente a desejar o pior para o próximo. É porque um dia, diz uma música, né? Um dia você vai estar lá no palco e eles vão estar lá na plateia, babando, com inveja de vocês. Aí tem outra música, dita cristã, que ela é até bonita, uma música bonita. Mas aí nessa frase parece que diz assim, agora é a sua vez de humilhar. É a sua vez de humilhar. Como se o crente estivesse lá humilhando o descrente. É como se, o crente fosse treinado com essa teologia para desejar a desgraça do descrente. Mas não é isso que Pedro está ensinando aqui. Não é, nem de longe. Se a gente realmente quiser entender o que Pedro quer dizer com essas palavras, a vergonha dos inimigos, se você tiver com sua Bíblia aberta, você pode voltar uma página comigo e ir até o capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 12, Pedro explica que vergonha é essa dos inimigos que a nossa boa conduta traz. 1 Pedro 2, e versículo 12 diz, tendo conduta exemplar no meio dos gentios,
para que quando eles os acusarem de maus feitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, envergonhar os inimigos, na linguagem de Pedro, não é uma forma de humilhação, mas uma forma de conversão, daquelas pessoas verem os próprios erros, se arrependerem dos próprios erros, buscarem a Deus, o perdão de Deus e glorificarem a Deus. É isso. A gente precisa enxergar isso, irmãos, porque esse é o sentido da nossa existência. Quando nós existimos na fé, nós não estamos apenas recebendo uma bênção, nós estamos sendo uma bênção. Nós estamos ajudando outras pessoas a encontrarem a fé. Não é só sobre você, sobre mim, sobre nossa igreja, sobre a nossa existência, é sobre o mundo lá fora. É sobre a gente resistir, segurando essa porta aberta para que eles consigam entrar enquanto Jesus não volta. É o sentido da nossa resistência. Não só ser uma bênção para nós, mas ser uma bênção para o mundo. E tendo a plena convicção que essa resistência, apesar de dura nessa vida, ela não é eterna, ela não é infinita, ela não é sem fim. Essa resistência nossa um dia vai terminar. Porque um dia eu e você vamos baixar a guarda. Lembre disso. É difícil agora, mas um dia nós vamos baixar a guarda. Um dia você não vai mais precisar ter coragem. Um dia você não vai mais precisar evangelizar. Porque você vai estar em um mundo perfeito, onde ataques não existem, onde medo não existe, por consequência necessidade de coragem, e onde também ímpios não existem mais. Nós estaremos em um mundo perfeito, ao lado do nosso Pai, em perfeita paz, e ali é onde está a culminância da nossa existência, a conclusão da nossa existência. Estarmos ali ao lado do nosso Pai. Voltando aos soldados das grandes guerras, quando aqueles homens resistiam na fé, eles não tinham certeza da vitória. Eles torciam pela vitória, mas não tinham certeza da vitória. Nós temos certeza que a nossa resistência, ela não é sem sentido. Por mais dolorosa, custosa que nos seja, mas ela não é sem sentido. Porque um dia nós estaremos com o Pai, e estaremos lá em perfeita paz. Estaremos lá com a guarda baixada, estaremos lá sem nenhuma preocupação, porque estaremos lá vendo o fruto do nosso trabalho, o fruto da nossa resistência ao lado de Deus. É por isso que precisamos resistir com a certeza da vitória. Resumindo então, essa é a forma, irmãos, da gente resistir aos ataques diabólicos, sistêmicos e maldosos que esse mundo desfere contra nós. Primeiro, resistindo com bondade, se esforçando para fazer o bem no mundo mal. Segundo, resistindo com coragem, temendo mais a reprovação de Deus do que a crítica das pessoas. Terceiro, resistindo com evangelismo, usando cada ocasião, inclusive a perseguição, para a evangelização. E quarto, resistindo com temperança, sendo manso para com as pessoas, temente para com Deus e conscientes para consigo mesmo, tendo, claro, a plena certeza da nossa vitória em Cristo Jesus. Então, que Deus ajude os nossos corações a abraçarmos cada vez mais essas convicções e que assim nós tenhamos pés e pernas cada vez mais firmes para resistir os ataques desse mundo. Isso até que Ele venha. Até que Ele venha. Curve sua cabeça, vamos orar juntos. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Agradecer por essa noite tão especial, meu Deus. E pedimos, ó Pai, para o Senhor, que conhece cada fraqueza, cada temor do nosso coração, cada falta de preparo da nossa parte. Pai, nós pedimos para que o Senhor, que és conhecedor de todas as coisas, esteja nos capacitando, ó Pai, a resistirmos firmes na fé, cada ataque que nós sofremos desse mundo, com coragem, com alegria, com bondade. Ó Pai, nós pedimos para que o Senhor nos dê graça, que o Senhor conceda graça a essa igreja, para que assim como ela tem feito nesses 38 anos, nos anos que ela tem pela frente, ó Pai, que a Tua graça venha fazer cada um desses irmãos e dos que ainda vão chegar aqui, ó Pai, resistirem firmes na fé, até o dia em que o Senhor vai nos buscar, meu Pai. Pedimos então que o Senhor abençoe as nossas vidas, abençoe essa igreja. Quero agradecer por ela, Senhor, agradecer pela vida do pastor Moab, o ministério que ele exerce aqui, agradecer pelo carinho, a afetuosidade dos irmãos para comigo, ó Pai, para com a minha família, para com os irmãos que estão aqui, agradecer, meu Pai, pelo privilégio também de estarmos aqui reunidos na Tua casa, para louvar o Senhor na beleza da Tua santidade. Nós pedimos, ó Pai, para que esse amor que está entre nós, que ele venha permanecer e que nunca o mundo venha roubar uma gota sequer desse amor que nós temos uns pelos outros e do amor que nós temos por Ti, meu Deus. É a oração que nós fazemos a Ti nessa noite, meu Pai. Gratos por tudo, em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
Obrigado, pastor Neemias.